pessoal, a ideia do quarto ano B, que é o professor Ronaldo, estou com a turminha do quarto ano B aqui, e a ideia do quarto ano B foi, nessa Sexta Cultural, criar um podcast. Então nós escolhemos um assunto, né, que é o Dia Internacional da Água, dia 22 de março, e junto com a turminha, a gente pegou esse assunto, transformou numa história em quadrinhos. Em seguida, nós transformamos a história em quadrinho num discurso narrativo. E eu estou aqui, esse aqui. Isso. Nós vamos fazer a linha da pauta para a gente fazer o discurso narrativo, tá? Não precisa ficar nervosa, não precisa ficar triste. Eu sei que o discurso narrativo é difícil, mas a gente vai conseguir. Estou aqui para ajudar vocês, beleza? Eu estou aqui com o Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo fez parte da primeira equipe, que foi a equipe de criação, que foi a equipe que desenhou, que foi a equipe que fez os desenhos e criou os personagens da história em quadrinho. Fala um pouquinho para nós aqui, ô Luiz Gustavo, como foi criar os personagens. Certo. E dentro do tema você criou personagens assim, trabalhando esse tema da água. Legal. Aí depois de criar os personagens, a gente passou então, a gente precisava criar as falas. Então nós montamos uma equipe que fez a criação dessas falas, de acordo com o personagem. Está aqui a Agatha representando essa equipe de criação. Como é que foi criar esses diálogos, Agatha? Sim, aí você observou o que os personagens estavam fazendo e criaram aí os diálogos. Legal. E aí com o diálogo criado, os desenhos e o diálogo criado, nós estávamos com a história em quadrinhos, o HQ já criado a respeito do tema de desperdício de água, o uso consciente da água. E a gente elevou isso a um nível maior, no segundo patamar, quando a gente resolveu transformar essa história em quadrinhos em discurso narrativo, que é a parte mais difícil, que ficou com a equipe da Ana Laura, está representando essa equipe aí. Como é que foi transformar as falas criadas pela equipe da Agatha num discurso narrativo, Ana Laura? Legal. Importante isso que você falou, porque assim, a diferença é essa. Na história em quadrinhos, todo mundo está olhando, estão vendo aqui na exposição, está olhando aqui as imagens da história em quadrinhos, que foram as imagens criadas. No discurso narrativo não, por isso a importância, parabéns Ana Laura, de criar essa imaginação na mente da pessoa. Mas depois de tudo isso criado, né, vocês estão vendo aqui essa exposição formada, a exposição não caiu do céu, né? Depois que a gente formou tudo, a gente teve que contar com uma equipe maior, que foi a equipe dos artes finalistas, que me ajudaram a fazer toda essa estrutura, a montar esse trabalho aqui. Como é que foi isso, Enzo? Foi legal, foi um pouquinho difícil, mas com a ajuda dos colegas, do professor, a gente conseguiu. Foi legal, foi muito criativo, foi legal. Legal. Então a gente conseguiu espalhar, né? Espalhar e colocar na ordem, né? Porque tinha que saber a ordem dos personagens, foi tudo isso a gente teve que ver. Então, tá. Bom, pessoal, foi isso. Essa foi a nossa Sexta Cultural e eu espero que vocês tenham gostado. Fala um pouquinho do que você escreveu. Eles acharam uma bola, aí ele ficou muito. O Pedro achou uma bola, aí ele ficou muito feliz. Ah, e você descreveu isso num texto para que a pessoa pudesse entender. Bom, e a parte do Edmilson foi a parte em que o Luiz estava aqui no. O Luiz também é um personagem, né, Neymar? Edmilson.
E o Luiz, ele estava aqui num momento reflexivo aqui dentro da sua casa, né? A gente vê aqui o banheiro. Como é que você descreveu isso aqui, Edmilson? Eu escrevi que ele estava na sua casa, aí ele resolveu tomar um banho. Então, toda essa descrição que nós estamos fazendo. É isso aí, pessoal. A gente volta depois com o pessoal até o trabalho ficar todo pronto. De novo, dando continuação ao nosso projeto da Cesta Cultural, onde nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Água. Então, já falei com os desenhistas, já falei também com quem produziu as falas do quadrinho, e agora nós vamos para a parte mais difícil, que é transformar essas falas do quadrinho em discurso narrativo. E eu estou aqui com os meus escritores, que é a Raquel, a Tabata, a Ana Laura, o Elimárcio e o Edmilson. Bom, então a gente vai começar falando sobre como foi transformar o que estava escrito nos quadrinhos e fazer dele um discurso narrativo. Raquel, qual foi a primeira parte que você observou? Isso, a gente colocou isso no texto, mas para isso você precisou ver a imagem, né? Tá, a pessoa não está enxergando a imagem, então o que a gente precisa fazer? Prestar atenção. Isso, descrever o ambiente, não é? Isso, para que a pessoa possa entender. Ana Laura, como é que é o nome do seu personagem mesmo? Renato. Ah, e aí você trabalhou as roupas do Renato, fez a pessoa... Escrevi como a pessoa, escrevi como a roupa que ele estava, o cabelo dele, aonde ele ia, onde ele estava. Tá. Elimárcio, a sua parte aqui foi a parte mais central, né? Não estava nem no começo nem no fim, foi a parte do meio. Aqui de novo a nossa apresentação da Cesta Cultural, onde nós vamos falar sobre a água, sobre o uso consciente da água. E eu fiz a entrevista com o pessoalzinho que fez os desenhos. Agora vou fazer com o pessoal da criação, que é o pessoal que criou as falas e os nomes do personagem. Está aqui Luiz Gabriel, a Maria Alice, a Ágata e a Franciele. Bom, então nós vamos começar. Luiz, como é que foi criar o nome dos personagens? Foi fácil. Foi fácil? Que ideia vocês usaram aí, Maria Alice, para colocar o nome dos personagens? Veio na cabeça, sim? Veio na cabeça. Ah, legal. E aí depois, para criar as falas, eu sei que cada um criou a fala de um personagem. Mas no que você se inspirou para criar a fala do seu personagem, Maria Alice? Ou Maria Alice não, Franciele. Tipo assim, eu ia perguntar pro personagem que ele foi fazer a fala, como que... Parar de desperdiçar. Legal. Foi bom vocês entrarem nesse assunto, porque nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o uso consciente da água. E aí você acha, Ágata, que todos os personagens, já com o nome e as falas feitas, a gente conseguiu mostrar isso sobre o desperdício? Sim. Né? Porque se eu não me engano, quem estava com a ideia de desenhar, foi deu trabalho desenhar esse desenho aí? O trabalho não deu. Foi fácil. É só desenhar os meninos no espelho, mas só que ficou meio erradinho. Aí eu fiz as... Mas vai dar para você acertar mais isso aí. Eu fiz as plantas aqui e não sei se tem mais coisas que eu vou tirar, mas tudo isso. Legal, Matheus, fala um pouquinho aí do seu desenho. E o que você desenhou mais ou menos aí? Só faltou um. Nós temos também aqui o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo fez um desenho aí de um personagem, né? Acho que ele vai fazer um monólogo, né, Luiz Gustavo? Então um balãozinho aí, daqui a pouco nós vamos ter um aluno que vai produzir as falas aí. Aqui são os outros artistas que fizeram o desenho. E a gente encerra com o Jefferson aí, Jefferson. Fala um pouquinho do seu desenho aí, Jefferson. Bem trabalho, mas deu. Legal. Então é isso, pessoal. A gente vai fazer mais vídeo aí para mostrar para vocês.